gostaria agora de chamar a Nara Zarino, que foi a responsável pela criação da área de Employer Branding do iFood. E hoje ela é coordenadora de comunicação institucional por lá. Vamos recebê-la com uma salva de palmas. Seja bem-vinda! Bom dia, pessoal. Tô animados. Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir de primeira. É o grande. Obrigada. Gente, é o seguinte, eu tô aqui para dizer que tudo que o Carlos falou é verdade. Eu não sei onde ele está agora, mas cadê ele? Carlos, prazer. Tudo que você falou realmente é verdade. Eu não era de startup antes de entrar no iFood. Vou contar um pouco para vocês sobre propósito de empresa, mas também sobre propósito de vida, tá? Vamos ver se agora vai. Na era da revolução tecnológica, qualquer ideia parece uma grande oportunidade. Mas o que separa só mais uma ideia de uma ideia transformadora? O sentido que ela dá à vida das pessoas. A fome que ela mata. E o iFood tem fome de quê? De transformar, mudar, de ter as melhores soluções, as mais inovadoras e impactantes. Fome de resultados incríveis. De fazer mais com menos e mais rápido. E como a gente faz isso? Do nosso jeito. Apaixonadamente e com fome demais. Mas não a qualquer custo, com responsabilidade. Sempre. E juntos, do jeito que sempre foi. iFood é uma ideia que veio para ficar, porque tem um sentido, um propósito, que é revolucionar o universo da alimentação por uma vida mais prática e mais prazerosa. iFood! Então vamos lá, gente. Quando eu cheguei no iFood, eu sempre, na verdade, a minha vida inteira, antes de iFood, eu era de comunicação, né? Sou jornalista, fiz MBA em marketing, depois fiz uma especialização em relações públicas, e aí eu sou de Santos, virei para meus melhores amigos e falei, gente, a partir de agora eu estou trabalhando no iFood. E qual foi a minha surpresa? Aí eu descobri o tamanho do meu desafio. Por quê? Qual foi a expressão deles? O que importa é que você está trabalhando, como se fosse um negócio assim terrível. E aí eu falei, poxa, legal, então de fato eu preciso trabalhar a marca empregadora. O que acontece, gente? Cheguei no iFood 2 anos e meio atrás e o iFood já tinha 280 pessoas. Mas as pessoas imaginavam o quê? Que eram 5 pessoas ainda atrás de um computador, né, numa salinha, como o Carlos falou. No começo foi assim mesmo. O iFood começou 8 anos atrás com 5 pessoas. Hoje nós já somos 1.800 food lovers. Então, é um crescimento que, de fato, ele é muito acelerado. São 130% de crescimento ao ano, todos os anos. Como é que a gente faz isso? Continua crescendo, continua tentando organizar a casa, tentando inovar o tempo inteiro. E qual que era o desafio? Eu cheguei lá e falaram, viu, você vai precisar contar para as pessoas o que é o iFood, porque ninguém sabe. Acham que é um aplicativo que sozinho, né, tem vida. Falei, legal, mas a gente vai crescer muito, a gente precisa atrair talentos. Como é que você vai fazer isso? Então, você usa seu conhecimento de comunicação, de marketing e vem trabalhar no RH. E aí eu vou contar para vocês como é que foi esse desafio. Revolução tecnológica, cara, é marketplace, né? Que é aquela velha história. Como é que a gente ia vender o que era o iFood, sendo que ninguém sabia o que existia por detrás do iFood, né? Então, você tem fome de quê? Eu cheguei lá e falaram, você está aqui para contratar pessoas. Eu falei, não, gente, eu estou aqui para trabalhar reputação. E quando a gente começa a trabalhar reputação, a gente começa a contar as nossas verdades. A partir disso, a gente vai contar quem a gente é, e a partir disso, quem se identificar vai vir para cá. Depois disso, a gente vai continuar contando a verdade, sendo transparente, para quê? Para reter as pessoas que fazem sentido para a gente. Então, no fim do dia, gente, tudo quer dizer o quê? É verdade, é a verdade da empresa. A empresa não vai contar uma história que não é verdade, porque vai ser só discurso, né? Ela não se sustenta. Como que a gente faz isso? Olhando para dentro, olhando para a cultura, né? Então, quando eu cheguei no iFood, não tinha nada. Falaram, viu, a gente precisa começar a trabalhar, missão, visão, valor, não tem nada. E a gente chegou à conclusão de que não fazia sentido a gente ter missão, visão e valores. Mas que fazia sentido a gente ter quais eram os nossos valores, olhando para dentro de casa, e entender qual era o nosso propósito.
que é o que vocês viram no começo, né? Que é revolucionar o universo da alimentação para uma vida mais prática e prazerosa. Como é que a gente fez esse exercício, gente, para falar de propósito? Qual é a verdade, né? Então, DNA da empresa, os valores, o propósito foi construído com todo mundo, né? Não é uma coisa assim, a partir de agora a gente vai ser isso. Não existe, né? Tem empresa que gosta de fazer isso também. A partir de agora a gente vai ser inovadora, a partir de agora a gente vai... Não, não existe. O que a gente já é, qual é a nossa essência? É claro que a gente vai mudando, a gente vai crescendo. No comecinho do iFood, a gente só tinha esses 4 valores, e que no fim do dia, eles continuam os mesmos. Então, o que é a empresa? Né? O valor de empreendedorismo, isso continua, gente, é a velha história de senso de dono. E daqui a pouco eu vou contar uma história para vocês, que para mim é o que mais representa senso de dono. Né? A gente fala muito de propósito de empresa, mas a gente tem que pensar também no nosso propósito de vida. Né? O Carlos, que é o CEO do iFood, ele fala sempre o que faz ele levantar todo dia. Né? E também o Carlos contou uma coisa que é legal, que o Fabrício sempre fala, que é a questão de sonhar grande, né? Ele fala, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, então vamos sonhar grande, né? Então, a questão do empreendedorismo, gente, não importa. O iFood já não é mais uma startup, já faz tempo, já é considerado unicórnio desde março de 2017, mas a gente precisa manter, esse é o nosso DNA, né? Simplicidade, é a velha história, começa do mais simples para ir para o mais complexo. A gente não vai ficar um ano, de fato, pensando para como a gente vai testar as coisas. Então, a gente tem ciclos pequenos e a gente entrega muita coisa e a gente testa muita coisa em cada ciclo. Né? É a velha história, né? Que é vida de cachorro. Cada ano do iFood equivale a 7. Parece brincadeira, mas é real. Então, a simplicidade faz parte do dia a dia, sim. A gente está crescendo, está estruturando, criando muitas áreas de negócio, mas isso não pode se perder. Os juntos, né? Então, cada vez mais, como é que a gente consegue crescer sem criar silos? Né? Como que uma empresa que contrata ao mês 150 pessoas, que é o que a gente está fazendo hoje, teve um mês que a gente contratou 270 pessoas, continua com essa cultura do juntos, né? Então, o espaço é aberto, tem 1 milhão de ferramentas que a gente usa, né? A questão de bate-papo presencial, que é super importante para todo mundo estar na mesma página, né? Aquela história de remar para o mesmo lado, é verdade, gente, senão não tem como. Atraindo pessoas de diferentes culturas, de diferentes repertórios, diferentes momentos de vida. Então, esse é o desafio, manter a questão dos juntos. Né? Nesse momento é um grande desafio para a gente. E, é claro, foco em resultado. Né? Pensando que o iFood hoje tem muito como meta a questão de pedidos, questão de usuários, questão de atrair, né, mais restaurantes, de criar novas áreas de negócios. Então, vamos pensar, crescimento de 130% ao ano. Né? A gente já tem hoje mais de 17 milhões de pedidos ao mês. Né? E pensar a questão de escalabilidade. Né? Se uma pessoa, todo dia, pelo menos, tem 3 grandes refeições, a gente tem 90 oportunidades, né, por mês, por pessoa, a gente tem muito ainda para crescer. Né? Então, como é que a gente pensa em novas ocasiões, em diferentes tipos de culinária? E é o quê? Todo mundo pensando isso, não é uma área, todas as áreas estão pensando porque é um propósito único de todos. Né? Então, questão de resultado também. Hoje a gente tem mais de 66 mil restaurantes na nossa base, né? E 12 milhões de pessoas que estão na nossa plataforma pedindo comida, isso falando só de Brasil, né? Tirando outros países. Como é que a gente consegue continuar inovando, continuar crescendo? Tudo que norteia isso, gente, não tem nenhum segredo. Na verdade, o que é? É a cultura e é o propósito. Então, essa é uma parede que a gente tem lá no iFood, para mostrar que, na verdade, é para esse lugar que a gente está indo. Né? Hoje a gente já tem uma outra plataforma, um marketplace que chama iFood Shop, porque a gente entendeu que para os restaurantes, o iFood lá no passado, ele era um mal necessário. Olha que péssimo, gente, a gente não ouvia os restaurantes. A gente ouvia quem? O cliente final, só. E aí a gente olhou e falou, vamos recalcular a rota porque está tudo errado. Então, na verdade, quem são os clientes do iFood? A gente tem 66 mil restaurantes que são os nossos clientes, sim, e aí a gente criou o iFood Shop para poder oferecer benefícios para eles, conectá-los a produtores e distribuidores de insumos e embalagens por preços negociados pelo iFood, porque um pequeno empreendedor não consegue negociar, mas o iFood negociando por todos consegue, né? Gerando também essa questão da conveniência para ele. Em média, um restaurante tem 17
7 fornecedores, se você consegue concentrar em um único lugar, normalmente ele não tem um super time, né? É o mesmo cara que faz tudo. Então, como é que a gente vai pensando em diferentes formas de criar benefícios e agregar valor para esse cliente, né? É óbvio que a gente tem os mais de 12 milhões de clientes que são os consumidores finais, que cada vez mais vão poder pedir café da manhã, almoço, janta, o açaí na tarde, o sorvete também, que vende bastante. Agora tem lanche na madrugada, agora a gente tem gourmet, então tem para todos os bolsos, para todos os gostos, né? Como é que a gente conseguiu, como categoria, né, desmistificar que o iFood não, né? Porque agora a gente fala, vou pedir um iFood e virou sinônimo de categoria. Mas como é que a gente desmistificou que o food delivery não era só a pizza da janta, né? Hoje são mais de 30 tipos de culinária. Então, até os restaurantes mais premium, mais sofisticados, que tinham um pezinho atrás, perceberam que eles estavam deixando de ganhar, né? Então, como é que a gente foi fazendo isso? Olhando não só o nosso propósito de revolucionar o universo da alimentação, mas como que a gente podia desenvolver esse ecossistema de food delivery que não tinha ninguém também fazendo isso. E, é claro, gente, os entregadores, né? Que agora a gente tem também o iFood para entregadores, que é um aplicativo que conecta aos restaurantes. Então, o restaurante ele pode ter a sua própria frota, como ele pode acionar os entregadores do iFood. Então, quando fala em entregador, também, né? Nossa, que coisa, é um problema. Gente, os entregadores, eles são mais de 120 mil entregadores só para o iFood, que são uma super solução. Tem muita gente que era CLT e que adora ser entregador e fazer entrega. Por quê? Porque eles têm flexibilidade, eles podem acionar a hora que eles querem as corridas. O que a gente fez? A gente criou ambientes nas ruas e cada vez mais a gente agora vai fazer até, vou jogar um spoiler aqui, a gente vai lançar semana que vem aqui em Campinas uma estrutura com foco nos entregadores para bem-estar deles, para eles poderem descansar, tomar um café, enfim. Então, como é que a gente olha para públicos que ninguém olhava, né? Como é que a gente entende quais de fato são os nossos clientes, que não era tão óbvio no começo, a gente foi entendendo e foi recalculando a rota. Eu preciso voltar um slide. Aqui tem mais um vídeo, mas eu não sei se está rodando. Será que eu fiz certo? Obrigada. Pronto? Ah, tá bom, Cássio, estou descendo. Obrigado. Eu morava em Campinas, minha mãe mora lá também, e eu comecei a trabalhar em São Paulo. E quando foi chegando os 30 anos, eu também comecei a pensar que eu queria meu espaço, eu queria meu canto. Então eu comecei a pesquisar essa questão de morar sozinho. E aí eu acabei decidindo vir. Na deficiência, geralmente a gente olha o que a pessoa não tem. Aí parece que não dá mais para fazer nada, mas olhar para as diferenças enxergando capacidade abre novos horizontes. Hoje eu tenho alguns aplicativos específicos, como identificador de nota de dinheiro, aplicativos que vão me dizer se a luz está acesa ou apagada. Eu usava o restaurante web e aí o iFood comprou o restaurante web. E o problema é assim, o site do iFood era inacessível. Um sábado à noite, estava frio, chovendo, não tinha nada em casa, fui tentar fazer mais uma vez o pedido e não funcionou, eu fiquei muito indignado, né? Aqui. Tudo bem? Prazer te conhecer, querido. Que legal. Eu conheci a Juliana através do Davi, né? Porque foi ele que respondeu o meu post no Facebook. E aí nós começamos a conversar pelo Facebook mesmo, nós três. Fizemos vários testes e ela foi melhorando a acessibilidade no iFood e me pedia para testar. Quer pedir alguma coisa para comer? Vou pedir um café, porque o cheiro tá bom demais, né? Vamos pedir. E aí a gente, desde então, ficou falando, e aí eu sempre que preciso de uma consultoria, o Ale sempre que acha algum problema, manda pra gente, já vai direto na fonte do negócio.
Eu também fiz faculdade, né? Eu fiz a PUC de Campinas. Mas não é o que eu. Análise de sistema, ainda era no Campus 1. Era análise de sistema. O meu era sistema de informação já. Ó, tô tentando mostrar a idade aí. Ah, boa! Para mim, o sonho é uma continuação do meu dia. Então, eu vou lembrar dos barulhos, de como era a mesa, porque eu percebi isso de uma maneira tátil, a voz de quem estava comigo. Muffin de blueberry. iFood, pedidos, buscar, descobrir, lista veja comer e beber, só restaurantes avaliados e estrelados. Tem esse de hambúrguer. Vai do alemão. Para mim, o iFood é conforto, né? Muitas vezes eu chego em casa, tô cansado, no fim de semana, quero relaxar e quero comer uma coisa boa também. Falo, hoje eu mereço. Diz a que horas que eu enviei. Foi enviado 16:24. E ele foi confirmado. 16:24. Avalie seu último pedido. Título. E aí, beleza. Muitas empresas ainda associam acessibilidade a uma coisa de ser boazinha. Eu associo acessibilidade a respeito. A mesma satisfação que um cliente tem em olhar lá, ver que o negócio está bonito, que o layout está bacana, eu sinto quando eu uso um negócio que tem acessibilidade. Eu falo, isso foi feito também pensando em mim. Gente, esse vídeo é um dos que eu mais gosto. A gente tem vários institucionais lá no iFood, porque para mim ele é o que mais representa a questão de senso de dono. Qual que é a história que tem por detrás? A Juliana, ela é uma desenvolvedora iOS, mas quando ela estava na Unicamp, ela começou a estudar a questão de acessibilidade. Ela se apaixonou pelo tema e ela começou a fazer uns testes no iFood, mesmo enquanto desenvolvedora. Quando chegou essa questão da gente ter comprado restaurante web, e aí a questão de integração de plataforma, todo esse movimento, ela foi e falou, gente, eu quero encarar esse desafio, porque eu já tenho estudado sobre isso. Ah, Juliana, mas você é desenvolvedora. Ela falou, não, eu vou me juntar com o pessoal de produto, eu acho que eu tenho muito a agregar. Então, é a questão de, não importa se você é do time ou não, né, é o senso de dono, é o valor que você vê e é o propósito que você tem. Para ela, fazia muito mais sentido ela começar a se envolver e a se desenvolver nesse sentido. Hoje, a Juliana está no time de produto, ela continua sendo desenvolvedora, mas ela não está hoje mais no time dos devs. E para ela faz muito sentido, porque está ligado diretamente com o propósito dela. Então, eu acho que, no fim do dia, foi a mesma coisa que aconteceu comigo, e eu acho que a gente fala muito de propósito de empresa, mas, às vezes, a gente esquece de pensar no nosso propósito, né? Às vezes, a gente precisa recalcular a rota, e, às vezes, a gente pode, inclusive, recalcular a rota dentro da mesma empresa que a gente está. A Juliana percebeu que ela podia ser o quê? Intraempreendedora. Ela não precisava sair do iFood e trabalhar uma coisa que ela é apaixonada fora. Então, ela conseguiu trazer isso para dentro da empresa, que eu acho que também é uma característica muito legal de startup, que é de ter essa abertura para você empreender dentro do negócio. E eu acho que isso faz toda a diferença. Não só para atrair pessoas que têm esse perfil, mas também para manter essas pessoas. Então, a mobilidade que existe dentro da empresa, também eu acho que faz muito sentido. Então, hoje, gente, qual que é o momento da empresa? Né? Falando muito em propósito, cultura, é uma empresa gigante, né? É a maior food tech da América Latina. Então, a gente está no Brasil, está na Colômbia, está no México, mas é aquilo, a essência é a mesma. E qual que é o nosso maior desafio hoje? Hoje a gente chama muito de como que o iFood está hoje. Ele é uma empresa ambidestra. O que isso quer dizer no fim do dia? A gente está, ao mesmo tempo, seguindo as duas verticais. Então, a gente continua com aquele esforço de manter a cultura de startup, de continuar crescendo de forma acelerada, sendo simplista e tudo mais. Não sendo simplista, mas sendo simples, usando de simplicidade, né, para a gente conseguir fazer as coisas de uma maneira rápida, né, para não perder o timing. Mas, ao mesmo tempo, a gente está fazendo o quê? A gente está estruturando, está cada vez mais trazendo pessoas de perfis diferentes, está investindo em programas de diversidade para cada vez mais trazer pessoas com pensamentos e repertórios diferentes para continuar inovando. E eu acho que isso faz toda a diferença numa empresa como a iFood. Então, era isso que eu queria contar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário também, vou ficar mais um pouquinho por aqui, depois eu volto para São Paulo. Obrigada.